Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Os que estão vindo pela primeira vez, sintam-se acolhidos e abraçados. Vamos a alguns recadinhos. Já está se aproximando o final do ano e logo após, em abril, chega o terceiro encontro espírita de Pouso Alegre, que será no dia 11 de abril. As inscrições já estão sendo feitas. Quem quiser fazer, depois pode procurar algum dos trabalhadores da casa, ou pelo QR Code também, que está ali na entrada. Vamos à nossa prece. Vamos elevar o pensamento ao alto, buscar sintonizar com a espiritualidade amiga, os benfeitores espirituais que aqui nos acolhem com tanto amor e carinho. Eles que conhecem as nossas dores, as nossas dificuldades, que eles possam, durante a palestra, ir atendendo a cada um de nós, com as suas energias salutares, para que possamos nos sentir reconfortados e fortalecidos. Que Jesus, nosso Mestre de amor e bondade, derrame sobre todos nós as suas bênçãos, nos envolva em seu amor. E assim, Senhor, pedimos que nos permita iniciarmos as atividades de hoje. Que assim seja. O tema de hoje vai ser exposto pela Lúcia e é Jesus, ontem, hoje e sempre. Boa noite. Nós, por incrível que pareça, já estamos nos aproximando do Natal. E é uma boa época para nós começarmos a falar, a lembrar a respeito de Jesus. Porque é justamente nesse momento onde a atmosfera espiritual da Terra vai se modificando para melhor, com a aproximação dos benfeitores espirituais que vêm em socorro às nossas preces, as lembranças que a gente tem sobre Jesus, sobre o Natal, e a atmosfera espiritual vai ficando bem diferente nessa época. Mas hoje vamos tentar falar um pouquinho sobre ele. Quem é Jesus? Alguns dizem que ele nem existiu, que foi simplesmente uma lenda. Outros falam que foi só mais um profeta. Mas a grande maioria ainda hoje acha que ele é Deus. Confundem Jesus e Deus. E a gente fica pensando, que indivíduo é esse, tão extraordinário, tão incrível e, ao mesmo tempo, tão polêmico? Ele é a figura central do cristianismo e é considerado o salvador da humanidade. Esse é o ponto central que a gente gostaria de trabalhar hoje, o fato dele ser considerado o salvador da humanidade. Ele é visto, então, como eu disse, como a encarnação do próprio Deus na Terra, que veio trazer salvação e vida eterna aos que nele creem. Ou seja, aqueles que ainda não creem, talvez ainda não se salvem. Fica isso no ar, para quem acredita nisso. E outra coisa muito importante que a gente vai discutir hoje é essa insistência em manter o Jesus na cruz. Quando nós falamos dele, a imagem que vem à cabeça da grande maioria das pessoas
é vê-lo crucificado. E isso é o símbolo central da fé, que representa, então, o sacrifício dele. Só que a gente já está no século XXI. É impressionante, né? E a gente percebe que muita gente ainda tem isso como sinal de proteção. Muitas pessoas ainda têm as correntinhas com o crucifixo, nada contra. Mas é hora de nós, espíritas, nos desvincularmos dessa imagem de Jesus crucificado. Ele está vivo, atuante, como sempre esteve, né? Mas a gente fica se perguntando, por quê? Por que ficou como um símbolo vê-lo crucificado? Foi proposital, infelizmente, foi proposital, para que a gente se desvie dos seus ensinos, dos seus exemplos, se esqueça de tudo aquilo que ele vivenciou, falou, e se fixe naquele momento final, aonde ele nos salvou, ele deu a sua vida para tirar os nossos pecados. Mas todo o resto ficou esquecido. Então, foi proposital mantê-lo crucificado, foi interessante. Agora, eu tenho uma amiga, ela é muito católica, muito culta, de uma fé profunda, é uma pessoa de muito boa índole. E ela está passando por um problema sério de enfermidade na família. E eu, querendo ajudar, eu tentei falar um pouquinho sobre reencarnação, para que ela pudesse compreender que isso poderia ser resultado de alguma coisa do passado. Mas a resposta que ela me deu, eu nunca ouvi nada parecido. E eu até escrevi aqui para eu não esquecer de nada, de tão interessante que eu achei. Ela disse assim: eu não posso aceitar a ideia da reencarnação para que possamos saldar os pecados de outras vidas. Não faz nenhum sentido isso, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar de todos os nossos pecados. Nós já estamos salvos, para que reencarnar? Então, olha, que mentalidade. E ela crê nisso, assim, com muita fé, com muita força. Ela acha absurdo nós acreditarmos na reencarnação. Eu não quis estender o assunto para não perder a amizade, mas a vontade que deu é de perguntar: então, se ele já perdoou todos os nossos pecados, por que você ainda continua sofrendo? Porque esse seu familiar está enfermo. Se Jesus tivesse nos perdoado a todos já, não haveria mais sofrimento, não haveria mais dor, não haveria mais pecado no mundo. Mas eu preferi deixar isso para a próxima oportunidade. Então, o cristianismo ele foi cada vez mais se afastando da mensagem do Cristo. E hoje nós somos cristãos sem Cristo, infelizmente. E isso é grave, né? E durante o transcorrer dos anos, né, após a vinda do Mestre, a gente sabe que muito do que ele falou foi deturpado, completamente deturpado, e intencionalmente. E a insistência em dizer que Jesus não era filho de José. Sempre houve essa insistência mesmo, que Maria era virgem. Por quê? Porque Jesus é considerado Deus, Deus não poderia vir através do pecado. Mas que pecado? Não foi dito lá no Gênesis, crescei e multiplicai-vos? Então, por que seria um pecado? Coisas que a gente não compreende. Só sei que ficou assim, né?
Eu contei aqui também recentemente, no estudo da segunda-feira, com a Cida, uma entrevista que eu vi na internet de um senhor espírita, entre aspas, e ele dizia que conviveu muito com o Chico, na casa do Chico, tinham muita amizade, e que ouviu da boca do Chico que foi retirado um óvulo de Maria, foi levado a uma nave, lá esse óvulo foi fertilizado e depois foi recolocado em Maria. Então, que Jesus ele tinha, né, só 25% de DNA humano. Ele ouviu da boca do Chico. Então, é muito interessante a gente perceber que, agora que o Chico desencarnou, e não tem como se defender, né? Todo mundo, vocês podem prestar atenção na internet. Eu era amigo do Chico, ele falou isso, isso, isso. Olha, eu estava na casa do Chico, a gente estava tomando café, ele falou isso, isso, isso. Todo mundo está colocando palavras na boca do Chico. Eu não sei se isso aconteceu, da nave. Não sei se é verdade, se é mentira. O que eu sei é que Kardec nos ensina a universalidade. Ou seja, quem mais falou sobre isso? Como a gente pode confirmar isso? Então, não interessa se foi Chico, fulano que falou, eu não tenho como confirmar, eu não posso passar para frente. Muito menos na internet, que é um local onde todo mundo está assistindo, né? E Kardec ainda reforça: melhor é rejeitar 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. E sobre Jesus também dizem que até os 12 anos ele esteve entre os essênios para aprender. Aprender o quê? Pois se ele era e é um Cristo, o Espírito mais perfeito que passou pela Terra, ele teria que aprender alguma coisa? Então, são coisas que são ditas, muita coisa foi deturpada, desviada, e a gente tem que tomar muito cuidado com o que lê, com o que estuda, com o que ouve e com o que vê. Também outro assunto importante é essa trindade, né? Deus, Jesus e o Espírito Santo são um só. Quando Jesus esteve entre nós, ele diz: eu e o Pai somos um. Agora, você sentir o pensamento, perceber o pensamento de Deus, você está em vibração com Deus, não significa que você seja Ele. Foi um modo de expressão que foi usado para afirmar que, como Jesus disse, eu e o Pai somos um, Ele é Deus. Não. Cuidado, né? E aí, atribuíram a ele os milagres, né? Porque se ele era Deus, ele tinha que fazer milagres. E aqui, outro exemplo recente. Eu vou falar um pouco de internet, porque eu estou achando muito perigoso o que está acontecendo no movimento espírita na internet, e a gente tem que tomar cuidado. Aqui também, comentei, acho que também na reunião de segunda, outro espírita, entre aspas, que tem bastante hoje em dia, né? Espírita, entre aspas, ele dizia que ele era espírita, mas não era kardecista. Aí eu fiquei pensando, como é que alguém pode ser espírita, mas não seguir Kardec? Se foi Kardec que codificou o espiritismo. Não tem como. Mas ele diz que ele era espírita cristão.
porque ele não aceitava Kardec. Por que Kardec foi se meter a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque Kardec era cientista e ele foi provar cientificamente que milagre não existe, que o milagre seria uma derrogação da lei da natureza. E esse espírita, entre aspas, diz que isso é impossível, que é claro que Jesus fazia milagre, que Kardec não sabe de nada. Kardec é um cientista ali que foi provar qualquer coisa. Então, a gente fica pensando, né? Hoje, o movimento espírita está agindo de uma forma muito parecida com o que nós agimos no passado, quando a gente deturpou o Evangelho, deturpou a mensagem do Cristo. Hoje, nós estamos tentando deturpar o Espiritismo, e isso está muito preocupante. Afinal, quem é Jesus? É um espírito perfeito que atingiu o mais alto grau de perfeição possível e foi designado por Deus para ser o governador espiritual do planeta. Mas, antes de falar sobre isso, eu esqueci que eu fiz aqui uma marcação. Eu não sei se vocês viram. Hoje, dia 4 de novembro, hoje mesmo, para minha surpresa, agora de tarde, eu fiquei sabendo de um fato que eu precisei inserir aqui rapidamente na palestra. O Papa fez um decreto hoje instruindo os católicos a não se referirem a Maria como corredentora do mundo. Porque diz que tem muitos católicos que chamam Maria de corredentora, quer dizer, ela é redentora junto com Jesus. Embora ela seja a mãe de Deus, somente Jesus salvou o mundo e redimiu a humanidade por meio de sua crucificação e morte. Maria é somente uma intermediária entre Deus e a humanidade. Hoje, um decreto papal para dizer que Maria é só uma intermediária e que quem salvou a humanidade foi realmente Jesus crucificado. Eu fiquei me perguntando, será que não vai ter nenhum decreto para lembrar dos ensinos de Jesus, dos exemplos que ele deu? Será que é tão importante a gente saber que Maria é corredentora ou não é? Tem que baixar um decreto? Então, eu particularmente, estou muito preocupada com o que está acontecendo com a religião de forma em geral no mundo. Todas as crenças, todas as religiões. Parece que a gente está perdendo a noção. Mas Jesus é, então, o governador espiritual da Terra, né? Desde que, autorizado por Deus e utilizando do fluido cósmico universal criado por Deus, desde que uma grande massa gasosa se desprendeu do Sol, ele e seus assessores começaram a modelar essa massa, formando, então, o nosso planeta. Há bilhões e bilhões de anos, ele e os seus assessores várias áreas, né? Biologia, química, porque tinha que ter assessores que entendessem de tudo, do início da vida, da formação dos seres vivos, das plantas. Há bilhões de anos, Jesus vem trabalhando a Terra, até que surgimos nós, né? A humanidade. Nesse momento, ele decide descer das alturas celestes
para vir até nós trazer a boa nova, né? A boa notícia de que nós somos todos irmãos, todos filhos de Deus, e que o que nos cabe é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se é que a gente quer conseguir um dia o reino de Deus. E a gente vê que a mensagem do Cristo, fundamental, é o reino de Deus. Ele vira e mexe, fala sobre isso. As parábolas dele, ele sempre começa assim, né? Isto é semelhante ao reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a alguma coisa. Então, ele sempre tentou nos mostrar que essa vida aqui que nós estamos, ela é passageira, que o importante mesmo é a vida verdadeira, a espiritual, o que ele chama, então, de reino de Deus. Isso foi uma grande esperança que ele deu para todos nós. Eu pergunto para vocês, vivendo no mundo de hoje, ouvindo as notícias que a gente ouve, se nós não tivéssemos a crença numa vida posterior, como nós viveríamos sem esperança nenhuma de melhorar? Que a impressão que dá é que parece que cada dia está mais difícil. Mas ele nos trouxe a ideia do reino de Deus, né, que foi o ponto forte do ensino dele. E uma coisa importante que eu acho também bom lembrar a respeito dele é que a gente se choca muito, eu, pelo menos, sempre me choco, quando vejo relatos a respeito da crucificação dele, daqueles momentos. Foi muito chocante o que fizeram com ele. Então, eu até procuro nem ver muito detalhe para não sofrer tanto, de ver o que nós fizemos com ele. Realmente, ele sofreu bastante. Mas, preparando aqui o estudo, eu pensei também numa outra possibilidade. A gente se esquece que ele é um Espírito perfeito, um Cristo, que habitava e habita regiões celestes, e que ele não era mais cercado de matéria. Assim, eu digo, o perispírito, porque a gente sabe que o perispírito é semimaterial. Jesus já não tinha mais nada disso, é um Cristo. E para que ele pudesse vir encarnar, ele demorou um tempo muito longo de preparação, descendo de esferas em esferas, procurando se munir desses fluidos que ele já não tinha mais, até chegar na atmosfera espiritual da Terra, onde o fluido é muito mais pesado, quanto mais chega perto, mais denso. E eu acredito, particularmente, que esse processo de vir se envolvendo desses fluidos foi para ele muito mais doloroso, mais difícil do que a própria crucificação. Porque, na realidade, a gente não tem ideia do esforço que ele fez para vir encarnar entre nós. E ele sabia, de antemão, já, né, pela nossa ignorância, que a gente não ia compreendê-lo. E, por isso, a grande parte do seu ensino está em parábolas, porque as parábolas são muito difíceis de serem deturpadas. Já outras passagens seriam e foram mais fáceis. E hoje, o que nos cabe fazer, né, depois dos ensinos que ele nos trouxe, é desenvolver todo esse potencial que ele nos mostrou, intelectual e moral, desenvolvendo esse reino de amor e sabedoria dentro de nós mesmos, para a gente tornar esse mundo um reino de Deus. Então, quando ele veio, ele nos mostrou o caminho.
E ele falou isso várias vezes. Eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o pastor das ovelhas. Ele sempre se colocou como aquele indivíduo que aponta caminhos. E ele mostrou como a gente deveria caminhar por aquela estrada que ele definiu. Ficou tudo muito claro. Só que nós, ainda ignorantes, né, como eu falei, não tivemos o esforço necessário de fazer o que ele nos pediu. Ele também não foi compreendido na sua época, né, pelos judeus, como a gente sabe, porque eles esperavam que ele viesse salvar o povo do domínio romano. Eles queriam um novo rei e que eles pudessem governar o resto do mundo com esse Messias que chegaria. E como isso não aconteceu, ele foi, então, colocado de lado, né? Também não podemos esquecer que, sem a vida futura que ele comprovou com a ressurreição, toda a doutrina ensinada por ele seria vã. De que adiantaria ele ter nos trazido tanta informação a respeito do reino de Deus, do plano espiritual, que é a vida verdadeira, e aí ele morresse e acabou? Nunca mais se ouviria falar dele? Então ficaria tudo na teoria e ficaria esquecido. Hoje, nem se ouviria mais falar em Jesus. Realmente, ele seria considerado uma lenda, se ele não tivesse ressurgido. Porque foi a ressurreição que comprovou tudo aquilo que ele afirmou, que a morte não existe. Ele retornou vivo, sendo que todo mundo viu ele crucificado e morto e enterrado. Então, é importante a gente lembrar disso. Então, nós vimos um pouquinho do ontem, do hoje, mas o tema é ontem, hoje e sempre. E aí eu fiquei pensando, né? Falar sobre o ontem é fácil, sobre o hoje é fácil, mas o sempre, como explicar Jesus em termos de futuro? E aí eu me lembrei de Humberto de Campos, naquela obra magistral dele, A Boa Nova, quando ele traz aquele capítulo, Os 500 da Galileia, que é um capítulo assim maravilhoso, a gente não pode deixar de estudar. Então, Humberto de Campos conta que, após a crucificação de Jesus, por 40 dias, depois que ele teve a ressurreição, ele era visto aqui e ali, na estrada de Emaús, ou junto com os apóstolos. Por 40 dias ele foi visto. Mas chegou um certo dia, muito especial, que a atmosfera espiritual daquele local estava diferente. As pessoas estavam sentindo algo no ar muito forte. E havia um local, um monte, onde Jesus costumava fazer os seus ensinos, que até aquele momento os apóstolos também tinham o hábito de ir lá, depois da crucificação, para continuar reunindo os cristãos e falando sobre os ensinos do Mestre. E nesse dia, embora a multidão que costumava seguir Jesus era assim imensa, nesse dia
poucos decidiram ir ao monte para ouvir os apóstolos falarem sobre ele. Por que poucos? Porque as perseguições estavam no auge. E todos estavam com medo de se reunir e ser presos. Dos milhares que costumavam seguir Jesus, só 500 foram aquele dia ao monte ouvir as preleções dos apóstolos. E eu coloquei aqui, entre aspas, algumas frases que Humberto de Campos diz. Estavam há algum tempo em oração sobre a areia, quando uma luz muito intensa brilhou na amplidão e começou a descer em direção a eles. Quando estava muito próxima, puderam verificar que era Jesus, o Mestre Divino, que vinha ter com eles envolto em belíssima luz dourada. Conversou demoradamente e, quando se despediu, deixou-os cheios de uma coragem até então desconhecida. Depois, ascendeu aos céus. Esse trecho aqui é da máxima importância para a gente refletir. Foi a última aparição de Jesus. Porque vocês sabem que depois disso, ele ascendeu aos céus e nunca mais foi visto. Primeiro, o pessoal percebeu que algo estranho estava acontecendo. A atmosfera espiritual estava diferente. Eles estavam sentindo no ar uma coisa estranha, boa. E foram. Ficaram ajoelhados na areia orando, quando viram, então, essa luz muito forte e dourada se aproximando. Mas o que me chama mais atenção no relato foi o final, quando ele diz que Jesus conversou demoradamente. Ele não diz o quê. Não se sabe o que foi conversado naquele dia. Até a gente pode perceber também que Paulo, na carta aos Coríntios, ele cita essa passagem dos 500. Mas não se sabe o que foi dito. O que se sabe, e que nos chama bem a atenção, é que, quando ele se despediu, deixou-os cheios de uma coragem até então desconhecida. É importante isso. O que terá dito Jesus que os encheu de coragem? Agora, isso não foi só uma simples aparição, só uma passagem, de jeito nenhum. Foi a sua última e mais importante instrução. O objetivo principal desse grupo era continuar a missão de Jesus na Terra. Então, os 500 que ali estavam foram convocados por Jesus a levar o seu evangelho adiante. Mas não ali apenas, naquele momento histórico. Era através dos séculos. E, de fato, eles têm... O Humberto de Campos ele coloca nessa página que eles reencarnaram através dos séculos para dar continuidade a esse esforço. E, de fato, eles têm reencarnado em todas as épocas, em todos os locais do mundo, e continuam a sua missão, que foi assumida naquela tarde, na reunião dos 500. E identificar cada um deles é impossível. 500. Alguns
Poucos a gente sabe. Por exemplo, o apóstolo João, a gente sabe que ele retornou como Francisco de Assis. A Joana de Cusa, que estava ali presente também, retorna como Clara de Assis, depois Joana de Ângeles, né, e as outras encarnações que ela teve. Maria de Magdala vai retornar como Madre Teresa d'Ávila. Um dos apóstolos, que a gente não sabe quem é, a gente só desconfia, mas não tem certeza, retorna como John Hus e depois como Allan Kardec. Então, por isso que Jesus deixou-os cheios de coragem, porque, a partir daquele momento em diante, nas suas próximas encarnações, eles foram convocados a levarem a mensagem do Cristo pelo mundo inteiro, através da sua vida, dos seus exemplos. E foi assim que eles fizeram. E, recentemente, eu não sei se vocês viram, uma entrevista do Severino Celestino, que é um estudioso também do Evangelho, faz palestras. Ele deu uma entrevista falando que o último encontro que ele teve com Divaldo Franco, lá na Mansão do Caminho, que já foi no finzinho da existência do Divaldo, ele estava acamado, e o Severino conta que ele estava já com soro nos 2 braços, muito fraquinho, mas os dois ainda tiveram uma conversa rápida ali, e o Divaldo quis conversar com ele a respeito da divulgação da doutrina espírita, da importância da divulgação da doutrina. E foi nesse encontro, e o Severino diz isso chorando, vocês viram isso? O Severino diz isso chorando, que Divaldo contou para ele que ele, Divaldo, estava junto com Joana de Cusa, que era sua mãe. Ele era um dos 500. Então, vejam só, né? Quanto tempo depois, ainda trabalhando por Jesus. Nós fazemos parte do grupo dos 500? Difícil, né? Mais fácil. Vou fazer. Nós fazemos parte de um outro grupo de trabalhadores, que são os da última hora. Mas vocês já pararam para pensar como foi difícil a vida dos trabalhadores da primeira hora? Quem eram os trabalhadores da primeira hora? Os mártires. Os trabalhadores da primeira hora foram aqueles que entregaram a sua vida, renunciaram à sua vida individual e se entregaram a Jesus e ao Evangelho. Independente do que fosse. Se fosse atado a um poste e queimado vivo, não tem problema. Se fosse jogado aos leões, não tem problema. Eles iam cantando. Eles sofreram muito. Eles eram aprisionados, família inteira, filhos, crianças, e levados aos circos. Era um horror. Você fica estudando a respeito deles. De onde eles tiraram essa coragem? É impressionante. Mas a pergunta que eu quero fazer não é essa. Se nós somos os trabalhadores da última hora, a nossa vida não está fácil demais? É claro que todo mundo tem um probleminha. Às vezes a gente tem um problema financeiro, às vezes é uma enfermidade, às vezes é um relacionamento familiar. Isso todo mundo tem. Mas é fácil de resolver. A nossa vida é muito tranquila. Mas como é que a gente pode ser trabalhador da última hora assim, nessa tranquilidade? Alguma coisa que não está encaixando. Então, vamos
pensar. Onde nós estamos reencarnados? No Brasil. Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Será por acaso que reencarnamos no Brasil? As inúmeras obras espíritas sérias estão todas em português. Quantas obras de Chico Xavier, de Valdo Franco, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, tudo em português ao nosso alcance, fácil de a gente pegar e ler, estudar. Então, olha só, nascemos no Brasil. As obras estão em português. O Chico reencarnou no Brasil, o Divaldo reencarnou no Brasil. Alguma coisa está acontecendo. Eu vi um dia desses uma palestra interessante do Jorge Elahá, que vocês devem ter visto também, mas ele cita, para falar sobre isso, Kardec, em A Gênese, no famoso capítulo 18 da Gênese. Então, o Elahá diz que esta encarnação nossa, hoje, ela é somente uma preparação, uma estruturação do nosso conhecimento espírita. Mas também, claro, né, da nossa mudança de atitudes para melhor. Então, por que nós estamos reencarnados no Brasil? Por que as obras estão em português? Vai piorar. Ainda vai piorar, Cida. Então, nós estamos aqui numa última oportunidade de preparação. É como se a gente fosse agora, nesse momento, aqueles 500, e que Jesus, através da doutrina espírita, através de Kardec, estivesse nos dizendo, olha, vocês têm o dever, daqui por diante, de levar a mensagem através dos séculos. Então, hoje, nós estamos sendo preparados para isso. Mas não. Não. Então, nós estamos no momento de solidificar o nosso caráter cristão através da nossa mudança de atitude, em definitivo. Aderirmos ao Evangelho com todas as nossas possibilidades. Por quê? Porque a nossa missão de trabalhadores da última hora só vai acontecer na próxima encarnação, não é nesta. Nós somos? Somos. Os trabalhadores da última hora somos. Só que a gente ainda não começou a trabalhar. A gente está se preparando primeiro. Depois, na próxima encarnação, aí sim, nós vamos começar o nosso trabalho. Mas como o Brasil é o coração, o que o coração faz? Ele pulsa, né? Desculpe, e leva o sangue. O sangue somos nós. O Brasil vai pulsar. E nós vamos ser enviados aonde for necessário. Nós vamos reencarnar nos piores lugares possíveis. Faixa de Gaza, Israel, lá, Afeganistão, na África. É para lá que os trabalhadores da última hora devem ir, porque eles já estarão preparados. Para quê? Para encontrar as feras. Só que não serão mais leões, animais. Serão feras humanas, como a gente tem visto hoje em dia no mundo inteiro. Mas, se nós estivermos fortalecidos e modificados interiormente, nós vamos... Qual é o nosso papel? Regenerar a Terra.
essa será a regeneração. E nós seremos responsáveis pela regeneração do planeta, porque nós estamos sendo preparados hoje para isso. O Brasil tem uma imensidão de centros espíritas. Uma imensidão de espíritas. Alguns entre aspas, mas a grande maioria sem aspas. E nós vamos conseguir. Se a gente ficar, como disse Jesus ali nos 500, né, cheios de coragem. É para isso que nós estamos aqui hoje. Então, é só lembrando, para terminar, que nós estamos recebendo, né, um enorme tesouro nas nossas mãos, que Jesus enviou, mas na próxima encarnação nós teremos que distribuir esse tesouro pelo mundo com aqueles mais necessitados, né? Depois disso é a regeneração, é a calmaria após a tempestade, né, como diz Kardec. E isso, então, é Jesus, ontem, hoje e sempre. E eu gostaria de terminar só rapidamente lendo um poeminha curto de Abel Gomes, que está no Parnaso de Além Túmulo, pelo Chico Xavier. Desaba o velho mundo em treva densa, e a guerra, como lobo carniceiro, ameaça a verdade e humilha a crença, nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa, no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, asperezas dos homens da caverna. Mas vós tendes Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista de luz da vida eterna. Então, vamos nos preparar para o passe. Quanta alegria, Senhor Jesus. Quanta alegria, benfeitores, amigos desta casa que nos abriga, por estarmos podendo fazer parte dessa multidão de trabalhadores da última hora. Sabemos que é um compromisso de alta monta, mas estamos, Senhor, cheios de coragem, e nós vamos até o fim por Ti, por Teu Evangelho. Abençoa todos nós que aqui estamos e prepara este momento do passe para que possamos receber os fluidos positivos que jorram do alto neste instante. Que assim seja.